Olá, olá! Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem nesse dia, nesse momento, seja qual momento for que vocês estejam vendo esse treinamento. Um treinamento que preparamos com muito cuidado, com muito carinho, um treinamento muito especial, muito importante. A gente vive um momento muito especial e importante na nossa história. Eu conduzi, ajudei a montar esse treinamento, né, junto com o Lee, junto com o Lauro. E eu sinto que tem sido uma das coisas mais importantes e relevantes que eu fiz nos últimos tempos aqui na Carry Point, porque de fato ele é um ponto crucial, um ponto de inflexão na nossa história, né? Não, a gente falou um pouco sobre a mudança de nome de marca, né, no final do ano, mas é muito mais do que isso, né? É muito mais, é uma mudança existencial, né? Uma mudança de quem nós somos a partir de agora, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, estou muito feliz de estar aqui conduzindo esse treinamento para vocês. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência e calma comigo, porque eu não sou um cara muito bom para fazer isso, gravação. Eu sou muito mais um pessoal do ao vivo, das reuniões. E esse, como é um treinamento interno, né, um treinamento nosso, da nossa equipe, faz parte da nossa cultura, né? Ser direto, ser transparente, ser informal, ser vulnerável. Então, eu vou tentar conduzir isso aqui como se fosse uma reunião, um one-to-one, uma conversa, um bate-papo, bem espontânea mesmo, bem verdadeira e bem formal. Então, se apegue muito a detalhes, pequenos erros, tropeços na fala, minha ida e volta, vai ficar tudo gravado, enfim, faz parte. Eu só espero que, de fato, vocês consigam estar presentes, né, no momento que vocês estejam vendo esse treinamento, consigam absorver e entender, consigam se apoderar, se aproveitar, né, desse conteúdo. Isso é o mais importante, né? No momento que vocês pararem para ver isso, realmente estejam presentes, estejam absorvendo esse conhecimento, essa informação, ok? Antes de começar, vale algumas explicações, uma explicação, né, geral, mais ampla, né, do treinamento. Nós construímos esse treinamento, né, como uma trilha para que, quando a gente chegue no terceiro trimestre, né, em julho, que vai ser o momento que a gente vai lançar nosso novo nome, nosso novo produto, toda a nossa equipe interna esteja altamente preparada para isso, ok? Então, a gente começa esse treinamento, né, no dia 20 de maio. Esse treinamento foi dividido em, cadê? Aqui, 4 partes. Desculpe, em 4 partes. As 3 primeiras serão feitas online, nessa trilha aqui na Team e a última parte presencial em Salvador, ok? Primeira parte do treinamento. A primeira parte eu tenho chamado de Bem-vindo às Olhos, onde vocês vão conhecer o porquê dessa mudança, a história dessa mudança e quem somos nós a partir de agora, enquanto usuários. A segunda parte será conduzida por Laura, será também aqui online na trilha da Team e será focada no novo produto. Laura vai mostrar toda a equipe em detalhes o nosso novo produto. A terceira parte, ela é focada só na equipe de marketing e operações. Está focada mais em a gente se preparar e absorver mais as narrativas de como a gente se comunica com nossos clientes, com o nosso público em geral. Então vão ter questões mais técnicas ali específicas dessas áreas. E a quarta parte, que é presencial, vai ser conduzida pela nossa querida Liz. Pela nossa querida Liz. E ela vai trabalhar no dia 18 de junho, 26 de junho, presencial em Salvador. Eu estarei em Salvador. Ela vai conduzir algumas dinâmicas para nos ajudar a reforçar, absorver e realmente internalizar os conceitos da nossa nova narrativa, comunicação, enfim, crença, valor, propósito da nossa nova história.
em todos vocês. E a gente vai trabalhar muito com exemplos práticos, ok? Então vamos lá. Como eu falei, peço desculpa aqui. Em alguns momentos eu vou parar para beber água, para tossir, e minha garganta não está 100%. Mas nada que eu não faria numa reunião, numa conversa. Então, vamos nessa. Entendido o contexto do nosso treinamento, toda a explicação do nosso plano, vamos agora entender um pouquinho da nossa primeira parte. Nossa primeira parte, que eu vou conduzir, que como eu falei, estou chamando de Bem-vindo às Horas, vamos dividir em 4 módulos, ok? Neste primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho dessa história, da nossa história, né? Como a gente evoluiu até chegar às horas. Falar um pouco sobre por que a gente está mudando, por que essa mudança toda, por que fazer isso agora, né? E aí a gente vai aprofundar no nosso manifesto, que explica, né, que conduz, né, que é o fio da meada, né? O fio da meada para trazer a gente do passado para o nosso presente e para o futuro. E aí a gente começa a entrar nos conceitos mais técnicos do Brand Book. O Brand Book é um documento super importante. É o documento que formaliza essa mudança, que vira meio que uma biblioteca de toda a mudança, vai virar o documento que vai conduzir todas as nossas decisões a partir de agora, enquanto usuário, ok? E aí todos esses módulos são divididos para fazer com que eu consiga explicar mais aprofundadamente, mais tecnicamente, esses conceitos do Brand Book. Então vocês vão ver muitas partes do Brand Book aqui nesses slides. Desculpa. Então a gente vai para as crenças, valores, singularidade. E a gente chega hoje nesse primeiro módulo até o propósito, ok? E depois, nos próximos módulos, a gente vai evoluindo nas outras partes do Brand Book. Então vamos lá, contar um pouco rapidamente da nossa história. Assim, quando eu pensei em falar, dar esse contexto inicial para a gente começar o treinamento, eu pensei muito nessas fases que a gente já teve, né, enquanto empresa, enquanto grupo de pessoas construindo a empresa. E quando a gente iniciou tudo, pelo que eu me lembro, foi muito simples e muito óbvio, né, chegar no QR Point, né, porque a gente já tinha feito algumas reuniões dos fundadores, a gente já tinha decidido o foco que a gente ia dar para a parte de controle de ponto, porque na época só existia relógio de ponto, né, não tinha nada novo em termos de software digital, nada conhecido pelo menos. E naquela época, o QR Code era uma tecnologia que estava meio na moda, né? Então, quando a gente juntou esses dois pontos, né, pareceu bem óbvio, bem orgânico, bem direto, né? QR Point, só folha por QR Code. E assim nasceu, né? Nosso nome, nossa marca. A lente do nosso pontapé inicial e seguimos. Rapidamente, com a chegada de alguns clientes na base, a gente viu que a gente tinha que dar uma profissionalizada nessa marca, né? Porque tinha uma carência de um conceito mais amplo, mais atemporal, né? Pelo menos uma tentativa de ser mais atemporal. Fora na questão técnica da logo, né? Essa foi uma logo feita em PowerPoint, né? Enfim. Então, acho que aqui a gente já tá chegando aos 100 clientes, né? Começando a contratar as primeiras pessoas para a equipe. E aí a gente contratou a empresa para atualizar a nossa marca e redefinir um pouco, né, do que a gente está entregando como oferta de valor para o mercado. Para não ficar associado a uma tecnologia que ia se tornar obsoleta, né, obviamente, que era o QR Code. Então, a gente chegou nessa marca, QR Point, simplifica só gestão de ponto. A ideia já de ser mais associada à inovação, com esse conceito mais quadrado. Enfim. Daí a gente seguiu, a equipe foi aumentando, a gente foi contratando gente. Nesse momento a gente não tinha ainda um propósito muito claro, né? A gente estava confundindo ali, né? Entrega de valor com propósito. E teve algum momento em 2019, em uma reunião geral, a equipe já um pouco maior, né? Mais de 10 pessoas. A gente estava discutindo um pouco isso, né? Nossos porquês, né? Por que a gente existe, qual é o nosso propósito. O que a gente fala, né? Que o nosso propósito
propósito é simplificar a gestão de pontos, fazer sentido, parava de pé, era amplo o suficiente, era grande o suficiente. Até que nessa conversa em grupo surgiu esse termo, né? A gente internamente já estávamos desenvolvendo uma cultura que era muito focada em pessoas, em gente, né? E aí surgiu esse termo, né? Mais pessoas e menos processos, né? E a gente entendeu que esse era o nosso propósito a partir dali, né? Ajudar o DP a focar mais em pessoas e menos em processos, porque eles iam poder ter seus processos simplificados com as nossas soluções. Então a ideia era essa. Em vez de gastar X horas e X semanas nos processos, pessoas de DP iam gastar menos tempo com esse processo para focar mais em pessoas. Construir cultura, soluções, enfim. E foi aí que a gente chegou nessa marca. Ficou com um conceito ainda mais simplista, né? E continuamos evoluindo, crescer, captando investimento. Até o momento que a gente tinha uma equipe interna, né? Que viu a necessidade de atualizar novamente a marca, né? Você viu que essas atualizações dessa para essa aqui ficou muito parecido o conceito. Então a gente precisava de um novo conceito, né? Que dialogasse mais com a humanidade, né? Com pessoas, com simplificação. E a gente chegou a essa nova marca. Foi só uma mudança de marca dessa para essa aqui, foi só uma mudança de marca de fato. A gente continuava com o mesmo propósito, o mesmo discurso, a gente já tinha ideia de se tornar um ecossistema. Aqui foi um momento, né, que essa ideia foi ganhando força, né? Ganhando força na execução. E a gente construiu de fato o ecossistema, porque a gente viu que se nosso propósito era ajudar o DP a focar mais em pessoas e menos em processos, se a gente, enquanto QR Point, só resolve o problema do ponto, a gente não está atingindo nosso propósito, né? Porque se a gente simplifica o ponto, mas não simplifica as outras partes do processo, a equipe de DP continua presa aos processos. Então essa conclusão foi ficando cada vez mais relevante, né, que para atingir nosso propósito, a gente precisava ampliar nosso produto, mudar nossa visão de produto. Até que o nosso mundo foi completamente mudado, desoptado, né? O nosso mundo, de fato, de todos nós, né? Com a chegada da inteligência artificial, né? Veio rápido, veio do nada, era uma mudança que a gente não podia ignorar, não pode ignorar, né? E quando isso começou a crescer, a se tornar relevante, a gente começou a se perguntar, né? Com esse impacto todo nesse mercado, como ficam os profissionais de DP? Como fica a gente, enquanto uma empresa que fornece a solução para o profissional de DP? Se A está mudando tudo, como fica? Como ficamos nós, QR Point profissionais de DP? Porque, da mesma forma que o relógio de ponto se tornou uma tecnologia ultrapassada e obsoleta, que apesar de muito usada, ela é obsoleta. Assim como o relógio aconteceu isso com o relógio de ponto, pode acontecer com sistemas como a QR Point. Porque a IA está aí para mudar tudo, né? Principalmente em termos de software. Então, existe uma ameaça hoje que ela é muito grande, né? Que a ameaça é existencial mesmo, de fato. Não é sobre a ferramenta em si, né? É sobre o próprio papel do DP. O papel do DP vai mudar. O papel do profissional do DP vai mudar. E se ele não se adaptar, ele vai deixar de ser relevante, vai deixar de existir. E isso muda todo o nosso mercado também, né? Com certeza, porque nós ofertamos soluções para profissionais de DP. Então era muito importante de refletir sobre isso e entender que por toda essa história que a gente construiu até aqui, né? Saindo daqui até aqui, foi uma história forte, real, construída com muito suor, lágrimas, esforço, muito trabalho e que nos deu muito orgulho. Eu sou muito orgulhoso de chegar até aqui e construir tudo que nós construímos. Tenho certeza que as pessoas que viveram essa história com a gente também são. Mas a gente entende que isso é um pilar, isso é um alicerce para a gente começar a olhar para o futuro de forma diferente, né? Então, quando a gente entendeu que a gente precisava de uma mudança, porque a QR Point não consegue mais traduzir o nosso propósito, não consegue mais traduzir quem nós somos e quem nós queremos ser. Muito menos não vai conseguir traduzir o nosso novo produto. Então a gente precisava de uma mudança e é uma mudança muito significativa e a gente sabia que não dava para fazer sozinhos essa mudança.
Por isso a gente chegou na Essência, a gente contratou a Essência, né? Uma empresa que nos ajudou a fazer essa virada. A gente precisava de alguém de fora olhando pra gente, conhecendo a gente por dentro e conseguir traduzir isso em comunicação, em narrativa, em imagem, em como a gente se apresentar ao mercado. E a Essence fez isso de uma forma com muita profundidade técnica, com muita consistência, né? Não foi só mudar logo, né? Eles foram 3 meses de trabalho, muitas conversas, muitos workshops, muitas reuniões. Teve workshop usando metodologias bem específicas com a equipe toda, com os líderes, com fundadores. Então foi bem intenso o processo que nos deixou bem vulneráveis, né? Que nos deixou bem desconfortáveis em certos momentos, mas que no fim do dia nos surpreendeu positivamente, até pela conclusão que tivemos, né, com esse processo, para chegar neste nome dessa marca que você já sabe, você já conhece, que é a Zória. Foi realmente surpreendente, foi bonito de ver esse processo acontecendo. E aconteceu algo muito raro, né? Quando a gente viu Zória, a gente não teve surpresa, a gente teve uma sensação de reconhecimento, a gente se reconheceu muito rapidamente na Zória. E quanto mais a Essência explicando o nome, mais a gente entendia que era verdadeiro esse sentimento, né? Porque a Zória vem da mitologia eslava, né? São deusas responsáveis por guardar os momentos críticos do tempo. Tem muita convergência com o que a gente faz. A gente guarda momentos críticos da jornada de trabalho do profissional. Cada admissão, marcação de ponto, cada folha de ponto, cada período de férias. São momentos que parecem operacionais, processuais, parecem soldados, mas a gente sabe que por trás desses dados tem nomes, histórias, tem vidas por trás. A gente sabe o quanto a gente pode impactar vidas de pessoas, né? Então, eu fico muito feliz e orgulhoso, né, em dizer que hoje, mais do que nunca, hoje, primeiro para a gente, né, mas em julho para o mundo, dizermos que somos Zória, oráculo e orquestradora do DP. Mesma essência, uma nova história, muito mais poderosa e significativa. Ok? Agora que chegamos nessa breve contextualização, já fizemos essa transição do QR Point para Zória, falando um pouquinho dos porquês, né? Vamos começar então no Brand Book, onde eu vou chegar no nosso manifesto. Passar aqui por algumas imagens que vão ajudar vocês a entenderem um pouco de qual foi a matéria-prima, né, de como a gente foi compondo, né, como a essência foi compondo com a gente, a essência da Zória, através da essência de quem nós já éramos enquanto pessoas na Guerra Point. E aí, isso se traduziu em um manifesto que é muito forte, né? Que a gente entende que o profissional do DP é um profissional que cuida de tudo, né? Cuida dos prazos, da folha, de cada vírgula, que não pode estar fora do lugar, e faz isso muito bem. Mas enquanto o operacional ocupa seu tempo, o estratégico fica esperando. E aí, aqueles dados que planeja organizar e compartilhar com as lideranças, quando sobrar tempo, se sobrar, né? O DP está sempre sobrecarregado com operações, com processos, com planilhas, com softwares, com 1000 botões. Tudo depende muito, né, da pessoa do DP. E a Zória vai tirar esse operacional do seu caminho. Vai orquestrar todo o fluxo de processos do DP. E vai conseguir prever o que pode dar errado, entregar precisão, segurança, agilidade, dados, sem você precisar pensar nisso. Porque a gente vai utilizar a inteligência artificial com um propósito bem específico, bem útil para as pessoas de DP. É muito mais que automatizar, é muito mais que simplificar. A gente vai começar a resolver, vai começar a entregar resolução de problema para o profissional de DP.
E é isso que a gente vai fazer para os profissionais. Deixa esse processo com a gente. Só que a gente vai muito além, né? Como eu falei, de automatizar. Porque a gente tem capacidade de, com inteligência artificial, fazer tudo que é preciso fazer operacionalmente e deixar o ser humano fazer o que só o ser humano pode fazer. Fazer o que torna esse ser humano, esse profissional do DP, insubstituível. Que é analisar dados com o contexto correto. Comunicar liderança sobre riscos e oportunidades que ele pode analisar com esses dados. Transformar dados em ações que geram resultados. É um DP que está gerando resultado para a organização. Criar fluxos e rotinas automatizadas de processos dentro do DP, com multi-agentes dentro do Zora. Então, vejam que é uma mudança muito mais robusta, muito mais aprofundada do que um rebranding, um novo logo, um novo nome. A gente vai estar entregando algo muito diferente do que a gente entrega hoje, e muito melhor com a Zora. Isso é importante a gente entender, né? Porque faz parte, vocês vão ver aqui, né? Do que a gente acredita. Né? A tecnologia não substitui. A tecnologia dá espaço para o ser humano fazer o que só o ser humano pode fazer. E a gente vai mostrar isso para os profissionais de DP. Ok? Então entendam que não é estética, né? Não é uma mudança gráfica, visual de logo. É propósito e entrega de valor contundente para o mercado que queremos impactar. Profissionais de DP. Vamos pegar na mão deles e vamos rumo ao futuro com esses profissionais. E aí a gente construiu um alicerce de crenças que aqui tem muito a ver com a nossa essência, com a nossa cultura, com tudo que nós já somos, né? Foi muito legal ver isso sendo trazido à tona, né? Pela essência, né? E isso são coisas que eles viram em nós e traduziram, né? O conceito. Então, essas crenças aqui não são crenças que vão ficar só bonitinhas na parede. Né? São coisas que a gente realmente acredita, né? Que aparece quando a gente precisa tomar decisões difíceis. Né? Então, são afirmações que estão por baixo de tudo que fazemos. Né? Em cada decisão de produto, em cada atendimento, em cada linha de código. A gente está sempre levando em consideração essas crenças. A crença que tecnologia liberta, não substitui. Criamos tecnologia que entrega soluções com um propósito e impacto muito claro. Substituímos processos que não geram valor. Resolvemos gargalo que tiram tempo do que importa. A gente já fazia isso, a gente já tinha esse propósito, vocês lembram disso. E com isso damos às pessoas a oportunidade de ressignificar seu próprio trabalho no DP. Dando a elas tempo e espaço para fazer o que só o humano pode fazer. Então, essa é uma crença muito forte na gente, que a gente já tinha dentro de nós. A gente olha muito para as pessoas. Né? Então, uma das nossas crenças é cuidar de dados, é cuidar de pessoas. Cada dado do nosso sistema representa um colaborador real, uma história real, uma vida real, com seus próprios objetivos, sonhos e desejos. Responsabilidade não é burocracia, é respeito. Responsabilidade e segurança com esses dados. Não é corriqueiro, não é besteira. Terceira, que a gente cuida de quem precisa ser cuidado. Quem cuida precisa ser cuidado. O DP cuida. E quando eles estão cuidando, quem estão cuidando deles? Então a gente tem que construir uma solução que resolve dores do DP, que tira um pouco do peso cognitivo, um pouco da pressão do dia a dia do DP. Uma solução que eles possam confiar, que vão conseguir resolver as coisas quando eles não tiverem mais cabeça para resolver, por exemplo. Então,
O profissional de DP passa a vida inteira cuidando de todo mundo. A Zori, além de ajudar nessa missão, que ajuda o profissional de DP a cuidar das pessoas na sua organização, porque ela reduz o trabalho repetitivo, resolve demandas do DP, ela devolve tempo para o profissional de DP. E isso é dar mais saúde e segurança no trabalho, dar mais paz, dar mais satisfação no seu trabalho. A quarta, pessoas são protagonistas, não recursos. A gente vai dar muito a ênfase a isso, né? A elevar a autoestima do profissional do DP, a mostrar o quanto eles são importantes enquanto profissionais dentro das organizações. Essas pessoas são protagonistas, não são recursos. E a Dória vai dar esse alicerce, né? A estrutura e a segurança para os profissionais de DP. E aí, com isso, eles vão poder ganhar poder para serem protagonistas de suas próprias carreiras e ter mais confiança, ter autoestima e ter orgulho do trabalho que fazem. E mais do que isso, do resultado que geram. E a quinta crença, autonomia sobre dependência. Nosso papel é empoderar todas as partes envolvidas. Né? Um cliente que usar a Zória terá uma ferramenta que não se limita a automatizar ou melhorar o processo. Ela resolve os problemas do DP, enquanto orquestra todo o fluxo operacional. Isso é muito relevante. Isso muda tudo, muda muita coisa. A gente vai ver muito mais sobre isso ao longo do tempo. Mas é importante que vocês entendam nossas crenças. Né? Essas crenças vão estar por debaixo, né? Vão estar alicerçando nossas decisões. Ok? Vamos avançar aqui para aprofundar em nossos valores agora. Desculpe a tosse, minha garganta está bem ruimzinha mesmo. Estou bebendo muita água aqui, mas estou já. Essa semana está muito corrida, falando muito. E aqui no Rio ainda tá mó chuva, né? Então me atrapalha bastante. Vamos lá. Valores e singularidade, ok? Vamos falar disso? A gente vai trabalhar com 3 valores que também serão nossos alicerces. Né? São 3 palavrinhas que têm um significado. O primeiro é ética. Fazer o certo. Dizer a verdade, mesmo quando é difícil. Isso vai guiar cada decisão que tomamos. Desde escolher o caminho correto nos negócios até ser honesto sobre limitações e não prometer o que não podemos cumprir. Então vejam que se as crenças sustentam nossas decisões, os valores são as coisas que são inegociáveis. A gente não vai negociar valor. Então a gente não vai fazer um negócio só para a gente ganhar cliente, ganhar faturamento, se isso não é ético, se isso não é correto, se isso envolve corrupção, se isso envolve qualquer coisa errada, ilegal. Nós não fazemos, isso nem entra em discussão, nem entra em análise. Se não é ético, nós não fazemos, não importa o quanto beneficiados nós sejamos. Isso é um valor que a gente sempre levou com a gente, desde o início, e que isso é de fato, sempre foi negociável e não muda. Ok? Segurança. Aqui é um aspecto importante também para a gente trazer mais fortemente como valor agora, em tempos, né, de inteligência artificial. Vou ficar em cima aqui da moça da foto. Principalmente em momentos, numa época como essa de inteligência artificial, né? Cuidado com a segurança de dados, né? Cuidado com as informações com a pessoa. Né? Isso é ter responsabilidade absoluta, né? Nosso compromisso é garantir proteção jurídica, tecnológica e relacional em cada decisão. Então, se a gente vai lançar um novo software, sistema, filtro, solução, tem que ter um cuidado se isso protege os dados do colaborador, se isso está correto legalmente, juridicamente. A gente pode errar, pode cometer erros, né? A legislação brasileira é ultra complexa, mas a gente está sempre construindo soluções com essa camada de análise de que pô, isso aqui é legal, isso aqui o cliente pode fazer porque ele não está cometendo nenhuma irregularidade. Um aspecto muito importante que já fazia parte da nossa cultura, mas agora fica reforçado aqui em nossos valores.
Ok, vamos nessa. E uma coisa também que não muda, que faz parte da nossa essência, colocar as pessoas no centro. Nossas decisões são sempre baseadas se a gente está causando algum impacto positivo para as pessoas. Todas as pessoas envolvidas, né? Nós, enquanto colaboradores e construidores dessa história na Zória agora, nossos clientes, os colaboradores dos nossos clientes, nossos fornecedores, todas as pessoas envolvidas, né? As coisas que a gente faz consegue beneficiar o todo, consegue manter equilíbrio entre, pode até beneficiar mais um lado do que o outro, mas isso é uma relação equilibrada, sustentável e positiva. Então, é um valor que só está aqui acentuado e reforçado, ainda mais no Brand Book. Ok? E vai determinar também como a gente toma diversas decisões no nosso dia a dia. E a gente vai partir agora para a singularidade, né? Isso foi um processo bem interessante com a essência, né? Que depois de todo o workshop, de eles conhecerem profundamente o que a gente faz, como a gente pensa, quem nós somos, eles trouxeram isso, né? Tipo, o que é que nos torna únicos, né? O que é que nos torna diferentes em relação ao mercado, né? São tantas soluções de RH, software, pessoas fazendo soluções. O que nos torna únicos nesse mundo? Enquanto grupo de pessoas, né? Nossa cultura. E a gente chegou a uma conclusão que foi bem arrebatadora, vamos dizer assim, nessa singularidade. Que é essa aqui. O mercado de gestão de DP tem dezenas de soluções, muitas com funcionalidades semelhantes, integrações parecidas, promessas equivalentes. Então, o que nos torna diferentes? E essa conclusão é bem simples, né? Mas é bem forte. E o que nos torna diferente é como a gente utiliza a tecnologia para impactar as pessoas, suas carreiras e o DP. Então, como a gente utiliza a tecnologia para impactar essas pessoas, as suas carreiras, o DP como estrutura de mercado, como estrutura de processos. Né? A gente utiliza sempre a tecnologia como ferramenta, como ponte para gerar impacto, não como objetivo final. Para impactar o mercado que a gente já está bem claro, né, que é o DP, né, de todas as pessoas envolvidas. Então isso aqui nos torna únicos e foi muito legal chegar a essa conclusão, né, junto com um grupo de pessoas fora da QR Point, nos ajudaram a enxergar isso. Isso é parte interessante, né? Ter uma pessoa vendo de fora, né? Consegue entregar informações que a gente deixa passar no dia a dia, né? Que a gente não consegue entender ou enxergar. Né? Esse exercício é muito interessante. E aí, não se preocupe, estamos chegando no final, vamos fechar o nosso módulo. Indo para o propósito, mas antes, aqui só para a gente aprofundar um pouquinho mais a singularidade, né? A gente tem tecnologia de ponta, com a Zoria IA em julho. A gente vai ter multi-agentes de IA, que vai orquestrar todo o fluxo do processo de DP, conectores e MCP. A gente vai poder basicamente se integrar com qualquer software dentro da cadeia de DP. E outros, né, como o Cloud, a gente vai ter MCP com Cloud. Mas isso tudo vai estar a serviço da gente resolver problemas reais, entregar resultados práticos e impactantes. E isso vai ser só o começo da solução que a gente vai entregar. E a gente vai ter muita oportunidade de entregar valor verdadeiro utilizando tecnologia com um propósito real, né? Eu acho que essa é o cerne do pensamento que nos torna diferente, né? A tecnologia nos coloca no jogo, as pessoas nos fazem indispensáveis. No final do dia, somos únicos porque escolhemos ser humanos, mesmo sendo tecnológico. Isso aqui é muito importante, né? Sempre. Nunca esquecendo de de colocar nossos valores, propósitos e crenças no centro, né? E para fechar o nosso treinamento, o nosso módulo hoje, vamos para a última parte, que é para aprofundar um pouco do nosso propósito. Né? Como eu falei, nosso propósito tem a mesma essência,
Só que ele está muito mais forte, está muito mais poderoso. A gente conseguir chegar nessa conclusão é muito bacana. Conclusão dessa parte do propósito, né? É, enfim, eu acho que uma nova dimensão se abriu pra gente nesse processo. Nosso propósito renasceu, né? Renasceu forte, né? Forte mesmo, com muito mais clareza. E para vocês, se traduz aqui de forma bem simples, né? A gente ajuda o profissional do DP a construir um futuro mais eficiente, mais tecnológico e ainda mais humano. Porque tem coisas que só o humano vai continuar fazendo dentro desse processo e vai ser vital para esse processo. Vai ser insubstituível para esse processo. A tecnologia não vai nos distanciar das pessoas. Ela nos liberta para cuidar delas com mais profundidade, com mais presença, com mais impacto real. A gente existe porque acredita que o DP está sobrecarregado com processos, burocracias e seguranças jurídicas. É, enfim, porque é realmente muito bom isso. Que isso impede que isso impede que profissionais de DP façam o que realmente importa e que só o ser humano pode fazer. Cuidar de gente com profundidade, entender contextos e histórias com humanidade, transformar dados em ações que geram resultados, criar processos automatizados e personalizados, em fluxos que resolvem problemas rotineiros do DP. Ser a camada de inteligência que utiliza dados do fluxo criado para apoiar a liderança em decisões estratégicas. O nome mudou, o logo mudou, a tecnologia evoluiu muito, absurdamente. Mas o que nos move desde o começo não mudou. Fazer com que profissionais de DP possam focar no que realmente importa. O trabalho que só o profissional, só o ser humano pode fazer. A Zora não é o que viemos sendo, não é o passado. É o que queremos ser a partir de agora. E finalmente temos a linguagem, a tecnologia e a clareza para fazer isso de verdade, entregar esse valor verdadeiro para o mercado. Essa é a Zora, esse é o nosso propósito. Se apoderem disso, se aproveitem disso. Isso é o que nós somos a partir de agora. Ok? Então, a gente finaliza o primeiro módulo aqui. Espero que tenham gostado. Como eu falei, reforçando desculpa e posso, enfim, a dinâmica realmente tem que ser orgânico e quando a gente faz algo que a gente vê significado que a gente gosta, a gente se emociona, faz parte do processo de estar vulnerável aqui para vocês. Então, você quer que a ideia do que vocês precisam aprender nesse módulo, vocês têm esse slide aqui para acompanhar, mas vocês também têm acesso ao Brand Book, então tudo que eu estou falando aqui está no Brand Book. Então você tem que ter absorvido o porquê mudamos, o que nos move, no que acreditamos, o que é inegociável para nós, né? Crenças, valores, o que é nosso propósito, a nossa singularidade, para onde estamos indo, né? Para onde queremos ir. Falei também um pouco do nosso produto, um pouco do que é a nossa oferta de valor, coisas que a gente vai se aprofundar nos próximos módulos. Mas a marca Zória não vive um documento, né? Ela vive nas nossas mãos, né? Em cada conversa, em cada entrega, em cada decisão, em cada tomada de decisão. Tudo tem que representar quem a gente quer ser, enquanto Zória. O DP do futuro está sendo escrito. E você e nós seguramos a caneta. No próximo módulo, a gente vai falar sobre as estratégias que evidenciarão esse novo momento, o nosso posicionamento e a nossa comunicação. Até lá. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.